A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresento o cafezinho, e hoje nós estamos no áudio 13 de 2 Samuel, né? Ontem a gente parou no capítulo 14, no verso 28, né? Pelas minhas demarcações aqui. A gente vai continuar agora o estudo. Estamos falando, né? Entre a meio briga de de Davi com Absalão. Por quê? Porque Absalão matou seu irmão, Amnon, que era o primogênito filho de Davi. E por que ele matou? Porque ele ficou irado, porque Amnon abusou sexualmente da sua própria irmã, por parte de pai, Tamar. Tá entendendo? E o que aconteceu? Tamar era irmã de sangue de Absalão, irmã de sangue de Absalão. Então Absalão se vingou a irmã, matando Amnon. E assim o pai disse que ele ficaria um tempo sem ver o pai. O último versículo que a gente leu ontem está falando isso, né? Ó, verso 28 do capítulo 14 de 2 Samuel. Assim, ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. 2 anos, meus irmãos. Deixa eu só dar uma goladinha de café, né? Porque eu acabei de chegar aqui para trabalhar. Pensa no cafezinho gostoso. Então, olha só. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém não quis vir a ele, e enviou ainda a 2ª vez, e contudo não quis vir. Meus irmãos, se tem uma coisa que dói muito é o desprezo, né? E aqui o rei deveria tentar aplacar. Ele foi tão amoroso com muitas coisas, por que não teria que ser agora, né? E aí nem Joabe quis atender Absalão, que ele queria conversar com o rei, e nem o rei se atendeu a ele. Então 2 anos ele ficou com aquilo, né? Separado. Amém, meus irmãos, ele errou. Mas era uma chance do pai tentar salvar o filho aqui ainda, né? Verso 30. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, e dizer-lhe para que vim de Jesur, melhor me fora estar aqui ainda lá. Agora, para que vim de Jesur? Ele está perguntando, né? Eu queria que você fosse ao rei e perguntasse para ele: para que eu vim de Jesur? Melhor era eu ficar lá, já que ninguém quer me atender. Veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Tá vendo? Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei o beijou, e o rei beijou a Absalão. Olha só, meus irmãos, Absalão, ele queria se arrepender. Só que ali o rei, 2 anos sem ver ele, e havia um intermediador, que era Joabe. Joabe não quis atender a Absalão. Então Absalão botou fogo na horta, vamos dizer assim, né? Na horta dele. Aí ele foi lá: ué, por que você botou fogo na minha horta? É lógico, eu tenho que chamar sua atenção. Você entendeu? Às vezes alguns filhos nossos chamam-nos as nossas atenções assim. A gente não consegue enxergar certas coisas nele. As culturas são diferentes. Tá entendendo? Então, às vezes, eles fazem certas coisas que eles têm que chamar as nossas atenções. Às vezes, uma arte, uma bagunça. Nós temos que dar uma olhadinha para isso. Se desligar um pouquinho do mundo digital. Se desligar um pouquinho das coisas do mundo. Para quê? Para que possamos ver o que eles necessitam, o que eles precisam da gente. Tá entendendo? E aqui foi quase um erro, mas ainda vai ter mais confusão aqui, tá? Aqui a gente termina o capítulo 14, o verso 33, tá? Nós começamos o 14, 28, que era o que faltava, e terminamos aqui no 33. Você tá me acompanhando? Então vamos lá, né? Antes que termine aqui, ó, quero
agradecer aqui muitas senhoras que amam ouvir o cafezinho e elas não ficam sem, tá? Um grande abraço para vocês. Bom, eu sei que está no meio do estudo, mas eu vou falando. Olha só, no capítulo 15, do verso 1, a gente vai continuar. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. Olha só. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: há quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Olha só, ele acabou de se acertar com o pai, né? Ele acabou de acertar com o pai e agora começou a ficar se rebelando contra o pai. Agora Absalão, ele quer mais do que ele tinha. E o que acontece? Ele foi para a porta da cidade. Aí todo homem que tinha algum problema para acertar com o rei, eles vinham até o juiz, que era o rei Davi. Acontecia que ele ficava na porta, então antes da pessoa chegar ao rei, a pessoa tinha que passar por ele. Aí ele ia lá e falava: olha, se você precisa de alguma coisa, quem me dera fosse juiz, eu poderia te ajudar e tal, suas coisas são boas, né? Então ele ganhava, ele comprava o coração das pessoas dessa maneira. E as pessoas acabam vendo que ele dava mais atenção do que o próprio rei. Por quê? Porque o rei não tinha tempo para atender todo mundo. E Absalão começou a pegar nessas fraquezas do rei, nesses pontos fracos, para quê? Para ganhar, né? Para conquistar o coração do povo e fazer com que o povo fosse contra o próprio rei, né? Ele maquinou tudo isso. Vamos lá, verso 5. E sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Olha, gente, pensa numa maldade. Porque as pessoas já estavam presas, né? Presas nele. Já não tinha mais assim sair, porque eles amavam Davi, amavam. Então eles tinham que correr para Davi, entendeu? Aí o que acontece? Absalão começou a fazer, olha a palavra que está sendo usada aqui, furtar o coração do povo, né? Ele furtava o coração dos homens de Israel. Para quê? Para arrancar, né, deles a esperança que tinha no rei. E aí, gente, a gente vê isso até hoje, né? O coração do homem, às vezes, ele é roubado, né? De várias maneiras. E a gente tem que tomar cuidado com pessoas que vêm furtar o coração, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque até tenho um cafezinho mais para frente aí que vem falar um pouquinho de coração e vai falar essa parte também. Mas não vou falar muito agora não. Não vou dar spoiler, né? De uma mensagem maravilhosa que tem aí pela frente, né? Então o que acontece? Ele roubava o coração dos homens. Vamos ver o verso 9? Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque, morando eu em Jesur, em Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, aí a sua cidade de Gilo. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios e conjuração, se fortificava e vinha ao povo.
e se aumentava com Absalão. Quer dizer, ele estava crescendo o povo que o seguia, ele começou a ganhar todos. E Aitofel foi um grande amigo de Davi, inclusive tem até um salmo que Davi escreveu falando dele, né? E ele realmente, meus irmãos, fez isso. Ele também foi contra Davi, né? E aí, o que Aitofel fez? Eu não vou falar. Vamos, meus irmãos, para a lição de casa de hoje, né? A gente termina aqui. E amanhã a gente continua essa história maravilhosa, tá? Anota aí a lição de casa, Isaías 33, versículo 2, tá? Está fazendo aniversário hoje a diaconisa Ivani Barbosa. Parabéns, minha amiga, que Deus abençoe grandemente. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Olha só, hoje também é aniversário da jovem Tatiana. E eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Magnólia, um abraço para a irmã Eliana, e o irmão Jair e o irmão Adriano. Todos eles são da cidade lá de Picos, Piauí. Meus irmãos, faz tempo que o pessoal de Piauí não fala comigo, né? Não pede abraço, não fala nada. E agora eu tô muito feliz, né? Porque já é a segunda pessoa, né? Acho que amanhã ou depois de amanhã eu vou mandar um feliz aniversário para mais uma pessoa de lá, de Picos, né? Então essa cidade aí, tem mais ouvinte aí, se manifeste, né? Eu quero mandar um abraço para você, tá bom? Lá de Picos, Piauí. Tá, Tatiana? Feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Deus abençoe grandemente. Bom, está fazendo aniversário hoje também o irmão Edson, irmão da irmã Iane. O Edson é lá de Milagres, Bahia, né? Feliz aniversário, meu amigo. A sua irmã te deseja esse feliz aniversário também, tá bom? E também hoje é aniversário da missionária Dijane, lá da Paraíba. Quem te parabeniza também é a Lídia, tá? Feliz aniversário, minha amiga. Deus abençoa grandemente a sua vida. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Júlio, lá de Anápolis, Goiás, né? E em especial para a sua irmã Mara, que ela fica muito feliz quando a gente manda um abraço assim, né? Então, Mara, aqui vai o abraço do pastor Alex para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida e a vida do Júlio. Amém? Meus irmãos, eu tenho uma notícia boa. A minha conta do Bradesco vai continuar, mas eu consegui arrumar a minha conta da Caixa, só que agora é outro número, tá bom? Eu vou passar para vocês, olha só. Vocês podem fazer depósito na lotérica nessa conta, tá bom? A minha conta é agência 0908, dígito 1288. O número da conta eu vou falar devagar para você anotar, tá bom? Ó, é 848 809 796. É poupança, dígito 2, tá bom? Eu vou repetir a minha conta da Caixa. Agência 0908, dígito 1288. O número da conta poupança é 848-809-796, dígito 2, Alexandre Souza do Carmo, tá? Deus abençoe a todos e conto com vocês, tá? Fiquem a todos na paz do Senhor Jesus.